Eu quero refletir com você hoje, o nosso primeiro encontro aqui de 2026. Eu quero muito refletir com você sobre algo que pode ser, inclusive, uma continuidade de 2025, porque a gente terminou o ano conversando sobre isso e nós vamos iniciar o ano conversando sobre isso também. Uma pergunta básica. Você lembra do nosso último encontro de 2025? Lembram? Lembram do que nós refletimos aqui? Lembram? Uma frase que eu repeti bastante aqui. Falei, tá vendo essa pessoa aí do seu lado? Não importa se é seu filho, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu cunhado, seu colega, não importa. Antes de qualquer coisa, ele é o seu irmão em Cristo. Ele precisa de você, ele precisa da sua oração, da sua intercessão, não importa. Então a minha esposa, antes de ser minha esposa, ela é filha de Deus, ela é minha irmã em Cristo. E eu não olho para ela só como a esposa que eu espero alguma coisa dela, eu olho para ela como uma irmã em Cristo, cujo qual eu tenho algo para oferecê-la. Enxergar isso faz parte do nosso caminho. E bom, nós estamos começando um novo ano. E novo ano, eu sei que todo mundo faz meta. Você faz meta, eu sei. Eu sei que você já pagou a mensalidade da academia que você não vai usar. É bom porque trabalhadores precisam disso. Precisam do seu recurso que vai entrar na Smart Fit. Que você nunca vai passar nem na porta. Eu sei que você renovou o Gympass na sua empresa. Revelação isso aqui. Eu sei que você renovou o Gympass na sua empresa e não vai usar, porque a gente faz planos, está começando o ano, nós fazemos planos, bom, esse ano vai ser o ano em que eu vou entrar em forma, esse ano vai ser o ano em que eu vou fazer tal coisa ou outra coisa, e a gente planeja tudo. O mês de janeiro é um mês de planejamento, e o mês de fevereiro é um mês de abandonar os planejamentos, né? Mas o mês de janeiro é um mês de planejamento, e eu quero oferecer para você uma opção de planejamento também, que nós devemos incluir na nossa rotina, na nossa vida, que é a percepção, a leitura ou a releitura do Evangelho a partir do que Deus nos deixou como fundamento, a partir da Bíblia, a partir da revelação da palavra de Deus através de Jesus Cristo. Então é um convite que eu quero fazer a você, para que isso faça parte também do seu plano para 2026. Que o seu plano seja conhecer a Deus, conhecer os desígnios de Deus, conhecer os propósitos de Deus e viver os propósitos de Deus abundantemente. Que isso faça parte do seu plano. Aliás, que esse seja, inclusive, todo o seu plano. Que o seu plano esteja totalmente fundamentado nisso. Amém? Glória a Deus. Durante a semana, nós estávamos refletindo em algo, e você sabe que a gente aqui, bom, nós somos uma igreja pequena, nós não temos uma infraestrutura brilhante. Inclusive, há 4 meses atrás, nós estávamos num coworking. Não sei se vocês se lembram disso, eu não me lembro, até porque eu gostava demais de lá, gosto daqui também. Mas nós estávamos num coworking, então nós somos uma igreja pequena, nós somos uma igreja sem infraestrutura, mas nós temos uma coisa interessante. Nós temos um desejo de seguir a Jesus e de servir a Jesus. E nós entendemos que servir a Jesus significa servir ao mundo. Servir a Jesus não é um trabalho dominical que nós fazemos na igreja. Servir a Jesus é servir ao mundo. Servir a Jesus é servir as pessoas. Afinal de contas, se você for ser bem sincero, a gente fala de servir a Jesus, mas Jesus está precisando do quê? Qual é a necessidade de Jesus? Você olha assim e fala, rapaz, isso aqui Jesus não tem. Deixa eu oferecer para ele. Então, servir a Jesus é servir o quê?
A quem? De que forma? O que ele precisa? Servir a Jesus, você serve Jesus servindo ao próximo, servindo ao outro, servindo ao mundo. Você serve a Jesus quando a sua vida está à disposição de Jesus para alcançar outras pessoas. Aí você serve a Jesus. Então esse é o nosso fundamento. Ainda que nós não tenhamos aqui uma estrutura que nos ajude, que nos alavanque, que nos impulsione, ainda que seja uma condição modesta, aconchegante, confesso, eu gosto bastante, mas eu tenho certeza que você está sentindo calor aí, eu não sei você, mas eu falei para a Carlinha hoje que se eu sobreviver hoje a esse calor, pode esquecer que eu não vou embora tão cedo. Rapaz, está quente demais. Nós temos o que é principal para ter, o que é necessário para se ter uma igreja, porque a igreja não é a infraestrutura que nós fazemos parte. A igreja é a comunhão, é a reunião dos filhos de Deus. Nós entendemos que nós somos filhos do mesmo Pai e, portanto, nós nos reunimos aqui como irmãos. E isso é o principal, isso é o que forma a igreja. E aí pode ser numa estrutura muito bonita, pode ser numa estrutura agradável, pode ser também na praça embaixo de uma árvore. Porque, de fato, o que realmente precisa, glória a Deus, nós temos. Então eu estou feliz. Eu estou feliz que nós começamos o ano com esse pensamento, com essa percepção. E eu quero dividir com você algo que tem condições de fundamentar ainda mais esse caminho que nós já estamos. Então, eu não sei se você prestou atenção, mas nós divulgamos durante a semana que o nosso retorno, nós trataríamos assuntos relacionados à família. Nós trataríamos assuntos relacionados às nossas relações familiares. Sejam elas relações de casamento, namoro, noivado, ficar não é de Deus. Mas casamento, namoro, noivado, relações entre irmãos, relações de pai e filho, relações, família de modo geral. Nós temos o objetivo de fazer uma minissérie. É uma minissérie que nós vamos fazer sobre família, que vai pegar os 3 domingos de janeiro. Então hoje dia 11, depois dia 18 e depois dia 25. E nós nomeamos essa série aqui da seguinte forma, inclusive está ali na tela, de 2, 1. Falando a respeito de comunhão, de 2, 1. A ideia de que nós somos membros de um único corpo. Deixa eu falar uma coisa para você guardar no seu coração, por favor. Quando a gente fala que nós somos membros da igreja, não significa que institucionalmente você tem o seu nome vinculado à Igreja Batista Mosaico. Quando eu digo que eu sou membro da igreja, eu estou dizendo que eu faço parte de um corpo. Eu faço parte de uma família. Nós somos irmãos e somos membros de um corpo, e por isso, inclusive, nós somos diferentes. Eu não sei se você já viu um corpo só de braço, eu nunca vi. Um corpo só de orelha, só de nariz. O corpo, ele tem muitas formas, muitos membros. Então, quando nós falamos que nós somos membros, a gente não está tendo uma conversa institucional, pelo amor de Deus. Jamais confunda isso, por favor. Quando nós falamos que nós somos membros aqui, nós não estamos tendo uma conversa institucional, nós estamos tendo uma conversa de família. É uma conversa de irmãos. Então, o nosso objetivo nesse mês de janeiro é falar sobre família e falar sobre as nossas relações de 2, 1. E a nossa reflexão hoje é o que nos trouxe até aqui. E eu quero refletir isso com você, mas rapidamente antes, eu quero te dar um contexto de algo que a gente tem pensado durante a semana, tem refletido durante a semana. Não é o texto que eu vou ler, e fica tranquilo também que às vezes você olha e fala assim, nossa, ele está falando até agora e ainda nem leu um texto, né? Imagina quando for ler, então, isso aqui não tem hora para acabar. Não, fica tranquilo que está tudo certo. Vocês já leram, imagino que sim, e a gente já falou aqui, inclusive, algumas vezes, sobre Jesus ressurreto, conversando com discípulos no caminho de Emaús. Lembram disso? Lembram?
Ô Zé, por favor, traz uns 4 copos d'água para mim, por favor. Obrigado. 4, já para bater a meta do dia hoje. Agora. O que está acontecendo? Para você entender melhor. O que está acontecendo é o seguinte. Jesus, que era o Senhor daquelas pessoas, e eles de fato acreditavam que Jesus era o Messias, o rei que veio para reinar, que veio para dar destaque a Israel, que veio para dar destaque ao povo. Eles acreditam nisso. Jesus é o Salvador para eles. Só que o Salvador morreu. E salvadores não morrem. Imagina, fala, ó, eu vim aqui salvar vocês. E como que você vai salvar a gente? Morrendo. Ah, não, eu não acredito. Salvadores não morrem, salvadores permanecem. Eles são fortes, eles impõem a sua vontade pelo domínio, pela força. No entanto, que eles estão imaginando que Jesus vai ser relativamente semelhante ao Davi. E o Davi é um homem de guerra, é um homem que conquista territórios, que leva tropas adiante. É um homem que fere, mata se preciso for, para poder defender o seu povo, para defender a sua nação. E eles imaginam que Jesus seria isso, uma espécie de Davi. E aí, de repente, Jesus é capturado por Roma e crucificado, e ele morre. E aí, o que está acontecendo? Esses discípulos que estavam ali em Jerusalém, e Jerusalém que é a capital da religião judaica, agora eles estão saindo de Jerusalém e eles estão voltando para sua casa. Por isso que são discípulos que estão no caminho para Emaús. Emaús é onde eles moram, eles estão voltando, saindo de Jerusalém e voltando para casa. E aí no caminho eles encontram Jesus. Só que eles não sabem quem é Jesus, eles não sabem que aquele é Jesus que está com eles. Porque Jesus morreu, imagina, você encontra alguém até muito parecido com alguém que você conhece, mas que sabe que morreu, a última coisa que você vai imaginar é que é aquela pessoa mesmo. Pô, é parecido. Mas não é. Eu vi morrer. Eu vi quando ele disse está consumado e entregou o seu espírito. Eu vi o pessoal tirando o corpo dele ali da cruz e levando para o túmulo. Eu vi. Horas. Então não pode ser ele. E aí Jesus está ali com eles estão andando com ele, conversando com ele, mas sem saber que ele é ele. Esse é o extrato dessa passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Rapaz, foi caprichado aqui o trem, hein? Ó. Contagem regressiva. A Bíblia vai dizer que Jesus vai o caminho inteiro pregando para eles, ensinando. E o mais legal é que ele ensina de Gênesis até Malaquias. O caminho foi longo. O caminho foi longo porque eles percorrem o Antigo Testamento inteirinho, porque era a única Bíblia que eles tinham ali na época. Jesus explica para eles a lei e os profetas. Passa pelos livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Jesus fala para eles sobre os profetas maiores, os profetas menores, o Pentateuco. Jesus conversa e explica sobre tudo. Imagina você receber uma aula personalizada de teologia de Jesus. Uma coisa é você fazer escola bíblica aqui com a gente. Outra coisa é você aprender isso de Jesus, da fonte, direto. Imagina Jesus explicando para você o caminho inteiro. E Jesus explica para eles o caminho todo, é o caminho inteiro conversando, explicando. Inclusive, eles vão dizer que o coração deles ardia enquanto eles ouviam Jesus explicar. Mas os seus olhos estavam fechados e eles não conseguiam ver. Eles não entendiam que era Jesus com eles, mesmo o coração ardendo. Às vezes a gente se empolga com esse lance do sentir, né? Que a gente acha que o sentir é suficiente.
Nossa, eu senti um trem aqui, meu Deus do céu. Deu um arrepio nas costas, começou ali, nossa, que maravilha. E a gente acha que isso é espiritualidade. É o ápice da espiritualidade. Aí esses meninos, esses discípulos, eles estão ouvindo Jesus falar e sentem o seu coração arder. Mas os seus olhos estavam fechados. O caminho inteiro, conversando com Jesus, sem saber que Jesus era Jesus. Até que eles chegam em casa. Quando eles chegam em casa, eles insistem para Jesus entrar e Jesus entra. Muito bem educado. E eles vão fazer uma refeição. E a Bíblia vai dizer, e por favor, guarda isso no seu coração, porque isso aqui é o coração do que a gente está construindo. Isso aqui é o coração do que a gente está refletindo. Jesus entra na casa com essas pessoas. E a Bíblia vai dizer que ele pega o pão, dá graças e reparte. E quando ele reparte o pão, os olhos daquelas pessoas são abertos. E eles finalmente percebem quem está ali com ele. Eles percebem que aquele é o Cristo. Eles percebem o sentido da vida e da morte de Jesus. Eles significam tudo a partir dos olhos abertos, no partir do pão. Então, o que fez aqueles homens enxergarem não foi o estudo que eles receberam de Jesus. O que fez aqueles homens enxergarem definitivamente não foi o contexto bíblico, teológico que Jesus deu para eles. O que fez aqueles homens enxergarem foi se assentar ao redor de uma mesa com Jesus. E nós estamos aplicando o nosso tempo, a nossa disposição para fazer as pessoas enxergarem Jesus, mas estamos distantes da mesa com essas pessoas. E as pessoas não vão ver Jesus sem antes se assentar à mesa com a gente. E não adianta você tentar convencê-las, porque você não convence alguém de conversão. Conversão não é um processo de convencimento argumentativo. Não adianta você tentar provar para a pessoa que ela está errada e você está certo, que você encontrou a religião correta e ela está na religião errada. Não adianta você abrir o versículo, não adianta, é sentar à mesa e entrar na intimidade um do outro, é comunhão. Jesus explicou a Bíblia para eles, e ainda assim eles permaneciam de olhos fechados. E a gente acha que vai abrir os olhos dos outros explicando as coisas. Porque nós não queremos mostrar a nossa intimidade e nem permitir que os outros entrem na nossa intimidade. Passamos o ano de 2025, os últimos meses pelo menos, falando para você o seguinte, vocês lembram disso, né? Vamos tomar café, café de Deus. Entende o que é café de Deus? Tá vendo? Abre os olhos. Passamos o ano inteiro estimulando você, ó, convida alguém para tomar café. Leva alguém para sua casa. Ou vai até a casa de alguém. Convida alguém para tomar café. Eu vou. Convida alguém para tomar café. E isso não é só um mero capricho. Isso é pedagógico, é transformador. Os olhos daqueles homens foram abertos no partir do pão. Não foi aberto num culto. Entende isso? Eu amo cultuar a Deus, eu amo assim, estar aqui com vocês, celebrar a Deus. Mas não é no culto. O máximo que pode acontecer aqui, se você não compartilhar a sua intimidade com ninguém, o máximo que pode acontecer é você sentir o seu coração arder. Porque eles sentiram. Olha como ardia o nosso coração quando ele nos falava.
O máximo que pode acontecer é você sentir o seu coração arder, mas não se contente com isso. Não se contente com o coração ardendo, com um arrepio. Porque a transformação de fato que a gente busca e que a gente precisa, que nós sabemos o que é, ela vem ao redor de uma mesa, na comunhão, quando as suas portas estão abertas para receber. Quando você está disposto a ir, igreja é comunhão, igreja não é um lugar para se frequentar, igreja é a pessoa que nós nos tornamos ao nos relacionarmos com Jesus. Comunhão. Não tem como ser diferente disso. Olhos abertos. Os olhos se abriram. Que maravilha, né? Que coisa boa. Que incrível. Nós estamos insistindo em transformação para as pessoas que não estão na nossa mesa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estamos insistindo em transformação de pessoas que não se assentam à mesa com a gente. Meu irmão, sem chance. Enquanto tivermos barreiras ainda, enquanto nós tivermos barreiras emocionais, físicas, qualquer tipo de barreira, barreira que nos impede de se achegar até o outro, impede o outro de se achegar até a gente, enquanto houver barreiras, não haverá olhos abertos. Transformação. Transformação. Então eu quero refletir com você hoje sobre essa comunhão definitiva e verdadeira que nós como igreja precisamos viver, precisamos estimular, precisamos participar. A ideia que a gente está o tempo todo aqui martelando e tentando trazer à tona é que a igreja não é um lugar onde você vai nos domingos. Por favor, a igreja não é um lugar que você frequenta aos domingos. Se você não levar essa relação para segunda, terça, quarta, se você não fizer isso, não adianta. É o nosso processo religioso sagrado. De vir no domingão e falar, não, eu vou lá, eu vou fazer uma para Deus, porque Ele vai ficar feliz, viu? Ele vai me abençoar, se eu for lá, Ele vai me abençoar. Eu vou lá louvar a Deus, porque tadinho, né? Tá carente lá no céu, imagina, sozinho. E eu sei que isso pode ser contraditório para muita gente, por conta do nosso histórico, o nosso histórico religioso, o que nos foi ensinado e o caminho que nós andamos. O que nos foi ensinado é contrário a isso. Pois é, eu sei. Fazer o quê? Para mim também foi muito difícil. O que foi ensinado para a gente é que se você louvar a Deus e se entregar a Deus e der tudo para Deus, Deus vai dar tudo para você também. É isso que foi ensinado. E aí, de repente, você chega aqui e encontra alguém dizendo, nada a ver, esquece. Esquece. Deus não é corruptível. Deus não se corrompe. Inclusive, a gente não está aqui para poder dar nada para Deus. A gente está aqui para poder oferecer a nossa vida em favor dos nossos irmãos. É isso que o Evangelho ensina a gente.
O mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Efésios capítulo 5, que é o texto que a gente, acho que é um dos textos que a gente mais mal interpreta. Você vai se lembrar, Efésios capítulo 5 diz assim: para vocês mulheres, vós mulheres, estejais em tudo submissas aos vossos maridos, da mesma forma como a igreja é submissa a Cristo. E aí o cabra vai lá, pega esse versículo e fala: tá vendo, mulher? Vai fazer minha comida. Sem vergonha. Sem vergonha, não é essa. Jesus não veio criar uma relação de hierarquia entre homens e mulheres. Inclusive, a própria Bíblia vai dizer para a gente, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai falar: porque em Cristo Jesus não há mais homem nem mulher, servo nem livre, ricos e nem pobres, não há mais hierarquia, acabou, chega. Não tem mais esse lance, não. Ninguém mais está sob alguém. E aí, ao decorrer de Efésios 5, ele vai dizer: e vocês, maridos, amem as suas esposas, da mesma forma como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Eu lembro um dia que eu fui atender um casal, né? E o cara veio com esse texto aqui. Ele não sabia que a mulher dele era faixa preta. Rapaz, aquele dia quase que eu levantei e dei um abraço na mulher. Ele falou assim: pastor, a gente veio aqui e tal, porque precisa da sua ajuda. Ela não está sendo uma mulher submissa. E Efésios 5 diz: vós mulheres estejais sujeitas aos vossos maridos. Aí na hora ela levantou assim e falou: você também não está sendo crucificado por mim, porque vós maridos entreguem as suas vidas como Cristo se entregou pela igreja. Então quando você der a sua vida por mim e for crucificado, eu me submeto a você. Quase que eu bati palma. É isso, mulher. Glória a Deus. Mas aí a continuidade desse texto vai dizer: gente, submetam-se uns aos outros em amor. Esse é o coração do texto. Submetam-se uns aos outros em amor. Não é o homem que manda na mulher, nem a mulher que manda no homem. Submetam-se uns aos outros. É a maneira como nós colocamos a nossa vida em favor do outro. Seja lá quem for o outro. Amém? Submetam-se uns aos outros. Submissão. Eu me submeto a você porque a minha vida está a favor da missão que Deus tem para a sua vida. E a forma como a minha vida pode interferir na sua ou abençoar a sua, é isso, essa é a submissão que eu quero te oferecer. E não importa se é pastor, se é presbítero, se é arcanjo, querubim, ungido da guarda, não importa. Nós estamos aqui submissos uns aos outros, em amor. Em amor. Submissão em amor. Então é assim que a gente constrói. Eu acho que eu desliguei aqui o trem. Fui eu? Ei. Fui eu não, eu acho. Será? Fui eu. Desculpa aí. Aí, rapaz, espera aí. Daqui. É a forma, eu acho que é a pilha que está acabando aqui, porque
O Wagner me enganou. Aqui, Zé. Obrigado. Ainda bem que eu falo alto. Vocês estão me ouvindo aí? Eu nem precisava do microfone, tá vendo? Mas vou usar mesmo assim, senão minha garganta vai acabar. Ei. Ah, não, de boa, Zé. Esse aqui eu vou derrubar, Se eu segurar o microfone, eu não consigo pensar ao mesmo tempo. Não vai. Ou uma coisa ou outra. Aí. Obrigado, Joe. Está mutado. Rapidez. Valeu, hein? Ei, agora sim. Pronto. A ideia de construção nossa aqui, então, que é uma construção de comunhão, de família, de falarmos sobre as nossas relações durante o mês de janeiro, traz essa consciência de que nós estamos aqui para nos assentarmos à mesa uns com os outros. É ali que os nossos olhos são abertos, é ali que a gente conhece, é ali que nós somos conhecidos, é ali que as coisas acontecem. Beleza? Amém? Glória a Deus. A gente vai entendendo a partir disso que nós somos pessoas diferentes. Pessoas diferentes que vieram de lugares diferentes, que receberam educações diferentes, que tiveram uma criação diferente e que, portanto, respondem à vida e a estímulos de maneira diferente. Nós vamos entendendo que as pessoas não nascem adultas. As pessoas não nascem prontas, elas são preparadas durante a vida. E essa preparação tem uma interferência direta de todo o nosso redor. De tudo que acontece, de todas as pessoas que interagem com a gente, de todas as pessoas que estão ao nosso lado, da família que nós tivemos. Então depende se você teve pais presentes, se você teve pais ausentes, se você foi criado só pela mãe, se você foi criado só pelo pai, se você teve que trabalhar enquanto adolescente, se você não precisou trabalhar, se você trabalhou e estudou, se você vem de uma família que tinha condições de sustentar você, se não teve, se você já passou fome, já passou aperto, já passou dificuldade. Depende, tudo isso vai formando a gente. E aí, quando a gente forma uma família, a partir de duas pessoas que até então tiveram histórias distintas e que vão passar a conviver debaixo do mesmo teto. Esse negócio tem tudo para dar ruim. Tudo. Meu Deus do céu. Eu lembro quando eu casei, eu vim de uma... Vocês sabem da minha história, né? Eu nasci e fui criado no melhor bairro de São Paulo. Graças a Deus, assim. Perus. Quem deu risada conhece, sabe que o negócio é bom lá. Né? É bom, a gente fica esperto logo cedo. Nasci, cresci e fui criado lá. Saí de casa quando casei. E eu sou o irmão mais novo de 5 irmãos. Numa família em que o meu pai adoeceu e nós éramos muito pequenos, e a gente não podia trabalhar. A cultura que foi instaurada na minha casa era uma cultura diferente. O meu pai é um nordestino que veio da Bahia para São Paulo, da cidade de Lagoinha, veio para São Paulo para procurar a vida aqui, construir a vida aqui. A minha mãe, ela é filha de um italiano que veio de navio para o Brasil, fugido também lá. Se encontraram, casaram. Minha mãe, acho que tinha 16 anos quando casou. 16 anos. Olha só, hoje você conversa com um menino de 16 anos, dá vontade de dar um peteleco na orelha dele. 16 anos eles casaram.
E o meu pai, com a cultura dele, a cultura de casa é o seguinte: quem põe a mão em coisa de casa é mulher. Homem não põe a mão em nada. Que se é homem ou se é mulher. Ele falava isso direto para mim e para o meu irmão. Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Para você ter uma ideia, a minha mãe tinha que colocar comida no nosso prato e cortar a nossa carne. Porque homem que corta carne não é homem de verdade. Que isso? É mulherzinha? Vai ficar cortando carne? Terminou de comer, ou a sua mãe ou uma das suas irmãs vai pegar o seu prato e vai colocar da pia. E se você quiser repetir, uma das suas irmãs ou a sua mãe vai levantar e vai servir você de novo. Porque é assim que o homem faz. Eu cresci no meio dessa cultura. É legal. Brincadeira, não é não? Não é legal, não é legal. A parte de ser servido é legal, mas as outras não. A gente não podia pegar o prato e colocar na pia quando terminasse de comer, porque isso é coisa de mulherzinha. Então a gente cresceu no meio dessa cultura. O meu pai nunca deixou a minha mãe trabalhar. Quando a minha mãe arrumou um serviço, ela queria de qualquer forma, ela arrumou um serviço. Aí ela saiu para trabalhar, quando ela chegou em casa, meu pai estava em casa. Ela falou assim: ué, você não foi trabalhar por quê? O que você está fazendo em casa? Ele falou assim: um só trabalha. Se você for, então a partir de hoje você sustenta a casa e eu fico aqui com as crianças. Aí ela teve que sair do trabalho e se dedicou a vida inteira para cuidar dos filhos e para criar os filhos, e o meu pai trabalhando. Mas eu me lembro que ele chegava em casa com um envelopinho branco, fechadinho, entregava na mão dela, ela abria o envelopinho e conferia na frente dele. Para saber, lógico, tem que conferir, né? Vai saber. E aí separava ali uma parte, falava: isso aqui é seu, o restante é meu. E esse aqui é seu era só um pouquinho, viu? A maioria ficava com ela. Então tinha um pouco de coerência também. Pouca, mas tinha. Só que o meu pai adoeceu e nós éramos muito pequenos ainda. E quando ele adoeceu, ele não podia mais trabalhar. E aí nós vivemos uma dificuldade gigantesca. A gente viveu uma dificuldade muito grande, a ponto de não ter o que comer em casa. Nós passamos fome por anos. E uma das nossas vizinhas, ela levava pão para a gente em casa. Acho que ela teve uma sensibilidade, percebeu. Ela saía de manhã para ir na padaria e trazia pãozinho para a gente. Ela trazia 20 pãezinhos todos os dias. Então a gente comia pãozinho de manhã, aí a gente comia pãozinho à tarde e a gente comia pãozinho à noite. E quando sobrava pãozinho e endurecia, a gente comia até torradinha de pãozinho. Por muito tempo. Então, raramente aparecia em casa alguma coisa. Raramente aparecia em casa alguma coisa boa. Sei lá, um Yakult. Gente do céu. Yakult, assim, era uma coisa desesperadora. Apareceu um Yakult em casa, era um irmão olhando para o outro, assim, né? Faca e um garfo na mão aqui, vem. Então, assim, apareceu alguma coisa em casa, o lema era: quem vê primeiro é o dono, come e acabou. Porque tem 5 irmãos, quando aparecia era um só. Você vai dividir um Yakult para 5 pessoas? Se você pede gole de Yakult, você não é uma boa pessoa. Só para te avisar. Você não é uma boa pessoa. Você não vai para o céu. Uma das coisas que o anjo vai barrar lá em cima, ele vai falar: você foi crente, sim. Poxa, temente a Deus, mas não vai dar para você entrar aqui não. Você pedia gole de Yakult. Não vai dar não. Então aparecia um desse, cara, era uma loucura. E beleza, passou esse tempo. Com 14 anos, quando eu fiz 14 anos eu comecei a trabalhar. O meu irmão também era um pouquinho mais velho, já estava trabalhando. Então a gente já começou a estabelecer as coisas em casa e cuidar de casa, porque o meu pai não podia trabalhar. Então já as coisas foram estabilizando e tudo certo, tudo certo. E aí eu me casei. A gente foi fazer a nossa primeira compra. A primeira compra é a coisa mais romântica do mundo, né? Andando no mercado de mãozinha dada, colocando as coisas no carrinho, não importa se está caro, se está barato, você vai colocando tudo no carrinho. Hoje não, né? Hoje é um lá na frente, o outro lá atrás, empurrando o carrinho, vai logo, empurra esse carrinho aí, e aí olhando tudo lá para ver. Não, aí você pega lá, não compara preço nem nada, vai jogando tudo no carrinho.
Cara, a gente comprou tanto Yakult, tanto Danone. Nossa, que eu enchi um carrinho inteiro de Yakult e de Danone. Enchi o carrinho, enchi. Botei na geladeira. No dia seguinte, a Carla foi procurar um Yakult para beber. E não tinha. Não tinha Yakult. Aí ela chegou para mim e falou assim, escuta, a gente não comprou Yakult, não? Eu comprou. E por que não tem? Falei, eu bebi. Bebi na frente. Sim. Quem vê primeiro é o dono. Não é assim que funciona, não? Falei, eu acho que eu bebi uns 30 Yakult no dia. Pelo menos uns 30. Depois eu ainda fui reclamar para ela que eu estava engordando. Falei, amor, estou engordando. Falou, come mais Danone, bebe mais Yakult, que aí passa. Por que eu estou te contando essa história hilária aqui da gente? Porque a gente chega na construção de uma nova família com a bagagem que a gente trouxe da nossa família. Ninguém começa do zero. Quando você vai morar junto com alguém, quando você se casa com alguém, você não se casou com uma pessoa formatada. Zerinho, 0 quilômetro, sem nenhuma informação, sem nenhum costume. Você casou com uma pessoa que a vida já fez muita coisa com ela e ela já fez muita coisa com a vida. Você acha que ela aprendeu a brigar com você? Ela aprendeu a brigar em casa. Não foi com você, não. Ela aprendeu a brigar em casa. É ali, é naquele momento de formação que nós vamos aprendendo quem nós somos, que nós vamos adquirindo hábitos, é ali que a gente aprende como que a gente responde às coisas. Então, de repente, você encontra alguém que é estressado e não sabe por que é estressado, porque você não sabe de onde veio, como veio, por que veio, o que aconteceu. A gente já chega pronto para um relacionamento. E aí você constrói uma família com alguém que já tem fundamentos lançados. E aí você bota essas duas pessoas dentro de casa, meu irmão, minha irmã. Mas a gente tem que ter muita maturidade. Eu não vou nem falar de amor. Porque eu já vi casais que se amam absurdamente se separando. A gente tem que ter muita maturidade para poder ler o outro, entender o outro, para poder falar com o outro, para poder estar com o outro, para poder viver a comunhão com o outro. A gente precisa de muita maturidade para isso. Porque é diferente. A gente vem de contexto diferente. Você não casou com uma pessoa formatada, 0 bala. Quando a gente casou, já era todo mundo seminovo. A gente já tinha história, já teve educação, já teve ausências e presenças que nos marcaram, palavras que nos dão gatilhos, dores que a gente já sofreu. E aí, às vezes, você não sabe por que o fulano ou a fulana responde desse jeito. Já é de fábrica isso. Quando você adquiriu, já vem de fábrica, é que você não leu o manual. Mas já vem assim. A Carla não tinha nada a ver com a minha loucura de viu primeiro, come. Porque o que ela aprendeu era totalmente contrário a isso. O que ela aprendeu é, viu primeiro, não põe a mão, espera, vamos ver de quem que é. Se é de casa, é daqui, então vamos repartir com todo mundo que quer. Se eu fosse fazer isso na minha casa, eu nunca tinha tomado um Danone. Nunca tinha tomado um Yakult, não tem como. Mas quando eu cheguei desse jeito. Ela teve que ter paciência. Não pense que eu mudei na primeira compra, não. Na segunda compra eu fiz igualzinho.
Não mudei, não foi assim não. Rapaz, o pessoal fala que pegou na planta, né? Ah, peguei na planta e tal. Ela pegou, não estava nem na planta ainda. Teve ainda que fazer terraplanagem, teve que dar um gás lá. Estava terreno cheio de mato. É com paciência, com amor, submetendo uns aos outros. E aí, para finalizar, o texto que eu separei aqui, para a gente ler nesse dia de hoje, pode ficar tranquilo, tá? Você vai falar, meu Deus, olha o tamanho da introdução desse sermão. Agora que ele vai ler o texto. Fique em paz, fique em paz. Abra aí em Gênesis capítulo 3. Se você não achar o Gênesis, você avisa que eu vou até aí. Te pego. Gênesis capítulo 3, versículo 1. O relato da queda. A nossa pergunta hoje que eu quero responder é como nós chegamos até aqui. E eu quero ler para você esse relato da queda aqui. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore lhe parecia agradável, boa ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o fruto, comeu, e deu também ao seu marido, que comeu também com ela. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Você conhece essa história porque é a história da queda do homem, né? O que eu quero fazer você refletir, e a pergunta é o que nos trouxe até aqui, o que eu quero fazer você refletir está bem relacionado, não ao homem e a mulher comendo um fruto, mas relacionado a um homem e mulher desconfiando um do outro. E ajudar você a entender quando que isso acontece. De maneira muito rápida e muito sucinta. Antes do Adão desconfiar da Eva, ele desconfiou de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Antes da Eva desconfiar do seu marido, ela primeiro desconfiou de Deus. Foi isso que Deus disse? Será que foi mesmo? Será que foi isso que Deus falou? Será que foi isso que Deus disse? Gera-se uma desconfiança. E essa desconfiança é introduzida. Essa ruptura que há entre uma pessoa que confia em Deus e uma pessoa que não confia em Deus, essa ruptura faz com que ela pare de confiar em qualquer outra coisa. Afinal de contas, se você não confia em Deus, você vai confiar em quem? É ali que o Adão fala pela primeira vez: essa daí que me deu o fruto. Até então, se você for ler alguns versículos atrás, quando a Eva foi feita, ele vai dizer: osso do meu osso, carne da minha carne, sou eu. Agora que eles desconfiaram de Deus, a resposta dele é: essa daí. Não sou mais eu, agora é essa daí.Essazinha aí.
Essa daí. Essa aí que me fez pecar. A ruptura que se cria nas nossas relações. Antes de se criar nas nossas relações, elas se criam na nossa comunhão com Deus. Pode anotar isso porque isso é um fato, pelo amor de Deus. Se você tem problema com alguém, na verdade você tem um problema com Deus. Se você tem problema com alguém, você tem problema com Deus. Porque todas as rupturas que nós vamos gerando partem do princípio de alguém que olhou para Deus e disse: você não é confiável. E se eu não posso confiar em você, eu não confio em mais ninguém. E todo mundo passa a ser agora perigoso. E não é à toa que o que eles fizeram foi se esconder. Cada um por si. A partir daquele momento era cada um por si. A gente tem um ditado popular legal que você já deve ter ouvido, né? Cada um por si e Deus por todos. Num lugar onde cada um é por si, Deus nunca será por todos. A partir daquele momento eles começam cada um por si. Eles se escondem um do outro, não há mais diálogo. Não há mais relação, não há mais comunhão, não há mais vida juntos. Essa é a deteriorização. Qual foi a última conversa bacana que você teve com a sua esposa? Sem receio de falar nada do que você queria falar. Qual foi a última conversa bacana que você teve com seu marido, sem medo de falar o que você queria falar? Qual a última conversa bacana que você teve com seus filhos? Conversa boa, íntima, que você teve com seus filhos, sem nenhuma barreira, sem nenhum bloqueio. É isso que vai gerando distanciamento. Distância. Já não há mais comunhão, há distância. Cada um por si. Eles foram se esconder. E meu irmão, numa casa que não há diálogo, numa família que não há diálogo, é uma família que está a um passo do precipício. Por isso que nesses 3 domingos eu vou provocar você em vários momentos para que você tenha diálogos com a sua família. E eu vou começar a fazer isso a partir de agora, inclusive. Eu vou começar a provocar você. Eu vou colocar aqui na tela, mas fica tranquilo que depois nós vamos mandar para você. Fique em paz. Esquenta a cabeça não. Mas eu quero provocar você. Eu vou até sair da frente. O Gabriel vai me odiar por isso, mas eu vou sair da frente. Eu quero provocar você a ter conversas com o seu cônjuge. Não importa se ele está aqui, se ele não está aqui, se ele está em casa, não importa. E não precisa nem conversar aqui, inclusive, você pode conversar em casa. Com a sua noiva, com o seu namorado. E se você está sozinho, meu irmão, levante as mãos para o céu. Cadê? Se você está sozinho, conversa com Deus, tá bom? Pra você não ficar mais sozinho. A proposta que eu quero fazer para você é: um fala e o outro escuta. Sem interromper, sem corrigir, sem justificar, sem se defender. E sabe por que ela não fala com você? Porque se ela falar, você vai ficar dando justificativa, você vai se defender, você vai acusar, você vai brigar, você vai... Sabe escutar? Sabe? Escutar? Só escutar?
Sem corrigir? Não foi assim não, não foi assim não. Não, mas é o que ela está sentindo. Segura aí, campeão. Sem se defender. A sugestão dessa conversa não é para ganhar discussão e nem para exigir mudança. É só uma conversa. Amém? Você consegue ter só uma conversa? Consegue? Só uma conversa. Não é para saber quem está certo e quem está errado. Virar treta, virar briga, virar confusão. Botar o coitado do homem para dormir no sofá. Botar o filho de castigo, tomar o celular. É só uma conversa. Não é para justificar. Não é para mudar. Agora que a gente conversou sobre isso, que você já sabe o que eu te falei, agora você vai ser diferente, né? Não é para cobrar mudança de ninguém. Combinados? Vixe, combinados? E se cobrar mudança, você fala assim, ó, o pastor falou, pode falar. Fala, eu não vou estar lá mesmo. Mas de uma forma muito sincera, eu estou te dando 3 sugestões aqui de conversa. Que mudanças você percebe em mim ao longo da nossa caminhada juntos? Perceba que não é uma pergunta fácil de responder. Porque se for pergunta fácil, não gera diálogo, né? Não precisa pensar. Não é para sentar e falar assim, você me ama? Amo. É pergunta difícil mesmo, é pergunta para pensar. Que mudanças que você percebeu em mim ao longo da nossa caminhada juntos? Tem algo na nossa relação que você percebe que eu acabei não cuidando como deveria? Aí que mora o perigo. Tem um louvor assim, não tem? Mora o perigo. Tem algo na nossa relação que você percebe que eu acabei não cuidando como deveria? Quanto tempo faz que você não faz uma pergunta dessa, meu irmão? Quanto tempo faz que você não faz uma pergunta dessa, pai varoa? Tem algo em você que ficou sem espaço para ser dito entre nós? Essa é legal. Tem algo aí que ficou sem espaço para ser dito entre nós? Eu falei para a Carlinha vindo para cá, eu falei, ó, você não vai ficar fora dessa não, chegando em casa eu vou te fazer todas as perguntas. E eu queria, se eu vou estar aqui domingo que vem ou não, Deus sabe. Mas eu vou fazer as perguntas. Mas eu queria muito propor isso para você. E se a partir daqui surgir outras conversas, conversa. Conversa. Conversa em casa. Conversa com as pessoas que você tem relação. Conversa entre cônjuges, conversa entre pais e filhos, entre mães e filhos. Entre irmãos, conversa. Essa semana é uma semana de conversa. Amém? Amém? Glória a Deus. Então fica de pezinho comigo. Eu estou vendo que os homens estão suando mais do que as mulheres. Está acontecendo? O que foi? Estarei em casa intercedendo por vocês, tá? Fique em paz. Claro que da minha casa, bem longe. Brincadeira, vai ser uma bênção. Confia. Pode pular que está quentinha a água. Meu irmão,
Eu quero desafiar mesmo você, porque a gente está começando um novo ano. Eu quero desafiar você para colocar as coisas em dia. Colocar as conversas em dia. Para ter as conversas difíceis que você precisa ter. Combinados? Amém? Bora ter conversa difícil? A turma não empolgou, não. Bora ter conversa difícil? Bora? Beleza, 3 pessoas pelo menos vão ter conversa difícil. Bora ter conversa difícil. Não fica botando isso embaixo do tapete, não, que eu sei que você já está botando há um tempão. Anos e anos e anos. E aí fica lá, ai meu Deus, minha família, ai meu Deus, meu casamento, ai meu Deus, os meus filhos. Você foge de conversa difícil? Você foge de coisa que toca na ferida, que dói? Aí fica reclamando aí. Então vamos lá botar o trem para funcionar. Vamos abordar os assuntos que precisam ser abordados. E vamos ter as conversas que precisam ser... Eu tenho algumas aqui, inclusive. Prepara, viu, Carlinha? Prepara. Que o pai tá on. Conversa boa para ter em casa. Vou dormir com o floquinho. Vai nada. Bom, a gente está chegando também ao final do nosso encontro. E como a gente voltou hoje de recesso, primeiro domingo do mês a gente sempre se reúne aqui em comunhão para poder ceiar. E nós vamos fazer isso hoje aqui, no encerramento, aqui no final. E eu gostaria muito que você entendesse o sentido disso tudo, o propósito disso tudo. Porque eu não quero te convencer com um argumento, mas eu quero muito que você veja o partir do pão. Para que você entenda de fato o que é necessário, o que é preciso. Para que você assuma a posição que você tem que assumir e a responsabilidade que você tem que ter. Nós vamos ceiar porque Jesus nos convidou para isso. Ele nos convidou para nos assentarmos à mesa com Ele. E meu irmão, minha irmã, eu quero dizer de todo o coração e com todo o temor de Deus, fique em paz. Jesus está convidando você para se assentar à mesa com Ele. Fique em paz. Não, pastor, é que eu pequei. Uau! Normalmente é isso que um pecador faz, viu? Pecador peca. Eu sei que você pecou, eu também. Bem-vindo ao clube dos pecadores arrependidos. Que mesmo arrependidos continuam pecando. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é isso. E ou a gente entende isso de vez, ou a gente vai ficar sempre usando máscara diante de Deus, ceando como se a gente fosse merecedor de alguma coisa, e não dependente da misericórdia de Deus. Todos os dias a oração que eu tenho para fazer diante de Deus é: Pai, me perdoa porque eu pequei. É só essa oração que eu faço. Eu não tenho outra. Eu jamais quero ter nos meus lábios a oração do fariseu, que chega lá e fala assim: Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Não, a minha oração todos os dias é: Pai, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu sou pecador hoje, eu fui pecador ontem e eu serei pecador amanhã. Eu preciso da sua misericórdia todos os dias. Não tem um dia que eu não precise da sua misericórdia. Não tem um dia que eu não precise do seu amor, da sua graça. Então eu quero convidar você, porque Jesus convidou você. Jesus te convidou para se assentar à mesa com Ele.
E que o que a gente vai fazer aqui não seja só um ritual vazio e frio, mas que de verdade abra os seus olhos para o que você realmente precisa ver. Que abra os seus olhos, que o Espírito de Deus abra os seus olhos para que você de fato veja o que precisa ser visto. No partir do pão e na comunhão.